Nós vamos agora dar início ao nosso estudo dessa noite. E na semana passada, a gente sempre faz um retornozinho, não é? Na semana passada nós começamos a falar sobre os sinais da volta de Cristo. Mal, vou pedir para você deixar esse retorno aqui o mais baixo que você puder, porque o pessoal falou que na TV ele está atrapalhando a voz. Então, o mais baixinho que puder. Então, irmãos, na semana passada nós começamos a falar sobre os sinais da volta de Cristo. Nada acontece sem que antes Deus avise. E o que nós estamos vendo, não pelo vírus, não pelo coronavírus em si, mas pelo que está por trás, que a gente vai falar talvez hoje ou quarta-feira que vem, com certeza, ou na igreja ou online, nós vamos falar disso e eu vou desafiar você a vir ouvir. Então, os sinais, o que está caminhando, o que está sendo tramado por trás de tudo isso, são sinais muito claros da volta de Cristo. E na semana passada, nós dividimos esses sinais em 3 grupos: social, grupo político e o grupo religioso. No cenário social, Jesus disse lá em Mateus que haveria o que? Fome, guerras, pestes, terremotos, depravação moral, imoralidade, a banalização do ser humano, os pecados sexuais, a perseguição contra a igreja. Então, isso é dentro de um cenário social. E isso hoje ganhou proporções irreversíveis. Não vou discorrer sobre esses assuntos hoje. Nós falamos disso semana passada. Dentro de um cenário político, ainda está alto, mal. Dentro de um cenário político, nós falamos sobre o quê? Sobre a confusão política, o enfraquecimento financeiro das nações, para o surgimento de um novo governo mundial. Está ótimo. De um novo governo mundial. Nós temos acompanhado e está proposto para os próximos dias uma reunião do G20, aonde o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Gordon Brown, ele estará propondo a criação de um governo único, de uma nova ordem mundial para cuidar das nações por causa do estrago que isso, ou que essa pandemia fará nas economias mundiais. As nações estão gastando todas as suas reservas, elas estão se endividando, elas estão fazendo dívidas que elas não poderiam fazer, e isso vai deixar um rastro muito, muito grande para as economias de prejuízo. Então, a gente vai falar disso semana que vem. Inclusive, a minha ideia, se tivermos ainda no culto online, eu vou tentar ver se a gente coloca aqui depois para passar um vídeo aqui com todas essas programações, ou vou deixar o link para você ver na sua casa. Dentro de um cenário político, então, o enfraquecimento. Dentro de um cenário espiritual, religioso, o aparecimento do que nós vemos hoje: falsos cristos, falsos profetas, apostasia, o esfriamento, as pessoas não levando Deus a sério, as pessoas brincando, zombando de Deus. Essa semana foi cancelada em São Paulo a Marcha para Satanás. Era um evento que aconteceria nos próximos dias e foi cancelado por causa do aglomeramento de pessoas. O que é a Marcha para Satanás? Uma crítica, uma sátira, um deboche em cima da Marcha para Jesus. Bom, esse é o cenário. E Jesus, em cima desse cenário, ele disse o quê? Eu coloquei aqui algumas anotações, claro, para eu seguir um roteiro, porque senão eu passo muitas informações sem uma rota para vocês e vocês se perdem. Então, esse cenário das pestes, dos terremotos, das perturbações, das perseguições, ele é um cenário perfeito para o surgimento do anticristo. Mas para que o anticristo surja, algumas coisas vão acontecer antes. E uma das coisas que irão acontecer antes é o arrebatamento da igreja. Eu vou falar sobre isso hoje. É o arrebatamento da igreja. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 13. Jesus fala aqui do princípio das dores, não é? É o mesmo texto que nós lemos semana passada. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 24,
no versículo 13. Vamos direto no texto, porque a gente não tem muito tempo para poder expor, porque a nossa live não tem mais do que 1 hora. O versículo 13 diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu quero que você entenda que antes do arrebatamento da igreja, antes do surgimento de uma nova ordem mundial, de um governo único, que a Bíblia vai chamar do governo do anticristo, e nós vamos estudar isso dentro da Bíblia. Semana que vem eu vou entrar só sobre o anticristo e o governo mundial. Antes disso, a Bíblia fala sobre um tempo de dor. A Bíblia fala sobre um tempo de perseguições, de lutas, de escassez. E é o que nós estamos vivendo. E a Bíblia faz um alerta, Jesus fez um alerta. Ele disse que aquele que perseverar até o fim, esse encontrará salvação. Ora, por que ele disse aquele que perseverar? Porque será um tempo de tribulação. É um tempo que a Bíblia chama de princípio das dores. Ainda não é a grande tribulação, mas um período de tribulação, aonde nós vamos passar por dias difíceis, aonde nós vamos passar por momentos complicados, complexos, momentos de dor, de aflição. E a orientação de Jesus Cristo, qual é? Seja perseverante. Você tem que perseverar até o final. Quando ele fala em perseverar, uma pessoa, quando você diz para alguém, olha, você precisa perseverar, é porque essa pessoa muitas vezes ela está a ponto de quê? De desistir. Você só vai dizer para alguém que ele tem que perseverar se você percebe que em algum momento ele está querendo desanimar. E Jesus sabia que no meio das lutas e das aflições, muitos iam querer desanimar. Muitos iam olhar para as lutas, para as dores, para os problemas, para a falta do trabalho, para a falta do alimento, sim, talvez até isso. Porque nós vamos ver que um dos cavaleiros do Apocalipse, ele vai trazer a fome. A gente vai falar disso semana que vem. Então não posso começar a atropelar, tá vendo? Se eu começar a atropelar, eu vou fugir do roteiro. Então, Jesus disse, você tem que perseverar. Queridão, deixa eu falar para você, não importa o que você passe, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida profissional, sentimental, você precisa perseverar. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, não adianta você ficar com Deus durante um tempo, aí na hora que vem a aprovação você desiste. Não adianta você ser fiel a Deus por um tempo, na hora que vem a aprovação você desanima e não confia em Deus. Não adianta você ser fiel e perseverar firme no Senhor até que venha uma adversidade, e quando ela vier você desiste. Jesus disse que se perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Mas salvos de quê? Salvos da grande tribulação e levados para o céu, para estarmos com Ele, o que a Bíblia chama de arrebatamento. Pastor, mas quando vai acontecer isso? Então já está no fim? Lógico que não. Quem vai poder dizer isso? Mateus, no capítulo 24 mesmo, no versículo 36, diz assim: porém, daquele dia, que dia? O dia do anticristo, o dia do arrebatamento, o dia que as coisas piores na terra foram acontecer, que a Bíblia chama de o dia da ira, o dia do juízo de Deus. A Bíblia diz, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ninguém sabe quando vai ser. Jesus deixou umas dicas. Ele disse, olha, como foi nos dias de Noé, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. O povo comia, bebia, casava, dava em casamento, não percebeu, até que veio o dilúvio e matou a todos. A Bíblia diz que é assim que Jesus vai voltar. As pessoas estão intertidas, ocupadas, as pessoas estão preocupadas com tanta coisa, elas não estão tendo tempo para cuidar da sua vida espiritual. Então, primeiro, quando o arrebatamento vai acontecer? Ninguém sabe. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, nós não sabemos. Só Deus sabe isso. Ninguém pode ou está autorizado a fazer esta previsão.
Segunda coisa importante, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4, diz assim: mas vós, irmãos, já não... Deixa eu ler o capítulo 5, eu não vou ler só o 4 não, eu vou ler do 1 ao 4, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos, das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ninguém sabe quando um ladrão vai atacar. Se nós soubéssemos quando um ladrão viria, a Bíblia diz que a gente ficaria vigiando. Ele age de surpresa. A vinda do Senhor vai ser assim. Muita gente que hoje não acredita vai ser acordado com a notícia de que Jesus voltou e a sua igreja foi tirada desta terra. Muitos dos que ouviram uma palavra como essa vão se lembrar que tiveram a oportunidade e não quiseram acreditar. Eu disse outro dia, e eu vou apenas replicar o que eu disse: se alguém dissesse para você em janeiro, na virada do ano, que na última semana de março, que nas 2 últimas semanas de março as ruas estariam vazias, o comércio da nação inteira fechada, a Europa inteira fechada, mais de milhares de mortos, que o mundo pararia por causa de um vírus, você acreditaria? Nem eu. Eu diria que essas pessoas estavam loucas. Parar o mundo? Sim, até que aconteceu. A Bíblia diz que assim vai ser a volta do Senhor. A gente não acredita, a gente ouve, mas não leva a sério. E Jesus disse assim: mas vós, irmãos, versículo 4, mas vós, irmãos, o 3 eu vou voltar quando for falar do anticristo. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. A Bíblia diz que nós não podemos viver em trevas. O que é viver em trevas? É viver num quarto escuro? Não, não é. São pessoas que só saem à noite e durante o dia dormem? Claro que não. Jesus está falando de uma realidade espiritual. A Bíblia diz que nós somos filhos da luz. Jesus, Ele nos tirou das trevas para a luz. Ele nos tirou de uma vida de pecado, de vaidades, de soberbas. Ele nos tirou de uma vida de desobediência à sua palavra e nos trouxe para a sua presença. E Ele chama a sua presença de luz e chama a distância dele de trevas. Quem não está na luz está em trevas. Quem não é do Senhor está em trevas. Pode não acreditar, pode achar que tudo que eu estou falando é uma bobagem. Aliás, a Bíblia diz que poucos vão entender e acreditar nisso. Não são muitos. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Então, no dia e a hora ninguém sabe. A Bíblia diz que nós não podemos estar em trevas, temos que estar na luz. Ande na luz, ande na obediência, na palavra, para que Deus possa assim te abençoar de uma maneira poderosa. O que é que a igreja espera? Eu, quando aceitei Jesus, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, isso lá vai para 30, eu vou fazer 35 anos de casamento, então vai para 33 anos. Há 33 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, essa passou a ser a minha razão de vida e a minha motivação nesses 33 anos. Estar com a minha vida preparada para que quando o Senhor voltar, ou eu partir para Ele, eu possa estar salvo. Durante muito tempo eu acreditei que o arrebatamento fosse chegar daqui muito tempo. Mas diante das últimas notícias e dos últimos fatos, eu já começo a acreditar que a nossa geração, ela pode sim ser a geração do arrebatamento. Nós estamos tendo o privilégio de ver coisas que nós lemos na Bíblia e não acreditávamos tão cedo
que pudesse acontecer. Nós estamos diante de fatos, de realidades, de profecias que apontam claramente para o surgimento desse grande líder mundial, desta nova ordem mundial. Você pode procurar isso, aliás, por favor, procure isso nas redes de internet, procure isso no Google, estude sobre o ID 2020, estude sobre a nova ordem mundial. Você vai ver que os dias estão chegando, os dias estão próximos. Isso é o que a Bíblia diz. A igreja do Senhor, ela será arrebatada. Se você for lá no dicionário e procurar, a expressão arrebatar está na Bíblia. A Bíblia diz que a igreja do Senhor vai ser arrebatada quando este dia mau chegar. Arrebatar significa tirar com vida. Sumirá um povo desta terra. Num piscar de olhos, Jesus irá arrebatar a sua igreja. E ai daqueles que ficarem, porque ficarão durante 7 anos na mão do inimigo manifestado fisicamente. Satanás irá incorporar na vida de um homem. A Bíblia o chama de o anticristo, o iníquo. A Bíblia o chama de abominável. E ele estará dominando esta terra por 7 anos. Vou falar disso. Então, o que nós precisamos ter em mente é que nós estamos muito perto do advento da volta de Jesus. Jesus está voltando. E quando ele voltar, ai pastor, não fala assim. Ai pastor, eu fico preocupado. Ai pastor, eu fico com medo. Querido, com todo o amor que eu queria que todo mundo fosse salvo, mas se Jesus voltasse agora e eu não terminasse essa live e eu fosse junto com ele, eu seria a pessoa mais feliz da vida. Porque nós não podemos ter nada nessa vida que nos prenda aqui. Nós temos que estar prontos. A Bíblia diz que nós temos que estar com as vestes limpas, cingidos. Nós temos que estar prontos para o nosso encontro com o Senhor. Escute, quando Jesus voltar, 1 Tessalonicenses mesmo, capítulo 1, a Bíblia diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 10, diz assim, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, escute, que nos livra da ira futura. Se você está achando que esse está sendo um tempo difícil, te prepara para ouvir a palavra da semana que vem, porque isso aí que nós estamos vivendo não é nada. A Bíblia diz que haverá um dia do Senhor, aonde a ira do Senhor se derramará sobre as nações, mas os que estão em Cristo, que aguardam a sua vinda, a Bíblia diz que a esses Deus vai livrá-los deste dia de ira, deste dia de juízo, deste dia de julgamento sobre as nações. Essa é a nossa esperança. Quando Cristo vier, nós teremos ido embora antes. Se as coisas estão perto de acontecer, então significa que já está chegando a hora de ir embora. Já está chegando a hora de deixarmos este mundo. Pastor, o senhor acredita nisso? Claro, eu estou vendo tudo acontecer. As profecias estão todas se cumprindo. Tudo o que a Bíblia diz está acontecendo, meu irmão. Todas as profecias messiânicas, todas as profecias voltadas para Israel, tudo está se cumprindo. Pois a Bíblia diz que o dia da ira está perto, mas os que esperam pelo Senhor, os que estão firmados no Senhor, a Bíblia diz que Ele nos livrará da ira futura. 1 Tessalonicenses mesmo, capítulo 5, no versículo 2, diz assim, aliás, foi o que a gente leu aqui, não é?
No versículo, diz assim, olha, qual versículo que eu ia ler? Isso, não, versículo 6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação através de Jesus Cristo. Então preste atenção, lá atrás, quando a humanidade, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que o homem começou a desobedecer a Deus de uma tal forma, e a Bíblia diz que houve um período que Deus falou assim, olha, chega, o homem é pecador, o homem é mau, eu vou destruir o homem. Mas Deus resolveu, e Deus viu que havia uma família na terra, uma família, que era uma família comprometida com Deus, e essa família era a família de Noé. Deus mandou que colocasse Noé e a sua família na arca, junto com alguns animais, mandou que Noé construísse uma arca. E sabe o que Deus fez? Deus mandou um dilúvio, e a Bíblia diz assim, e matou a todos. Eu sei que Deus é amor, eu sei que as pessoas que querem se esquivar das suas responsabilidades, aquelas pessoas que não querem andar em compromisso com Deus, que preferem o pecado, o discurso predileto na boca delas é que Deus é amor. E eu vou dizer para você, é verdade, Deus é amor, e esse amor é tão grande que Ele morreu numa cruz para te salvar. Ele deu o Filho dele para que você não fosse condenado. Mas se você não entregar a sua vida para Jesus, se você não aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, ao invés do grande amor de Deus que você rejeitou, porque quando você rejeita uma palavra, você rejeita Cristo. Quando alguém rejeita um mensageiro, Jesus disse, não é a vocês que eles estão rejeitando, é a mim. Quando você ouve uma mensagem e rejeita, você não está rejeitando o pastor. Eu não morri por você, não dei a minha vida por você, não sou eu quem te salvo, quem dera que eu pudesse, mas nem posso fazê-lo. Quando você rejeita uma mensagem, você está rejeitando a Deus que deu essa mensagem. Quem disse isso foi Ele. Então a Bíblia diz que Deus, Ele nos destinou para sermos salvos. A Bíblia diz que a intenção de Deus, o propósito de Deus, é que todos venham a alcançar a salvação. Deus quer salvar a todos. A questão é, quantos querem essa salvação? Porque o arrebatamento virá, mas se você não quiser, perfeito, nós somos livres. Então, a Bíblia diz que quando o arrebatamento vier, Deus vai nos livrar. Nos quem? Os salvos, os que se renderam a Ele, os que entregaram a sua vida a Ele. Então, se você está fora do aprisco, volta logo. Se você está fora da presença de Deus, se posicione logo. Peça a Deus perdão, retrate a sua vida, conserte a sua vida, se arrependa dos seus pecados. Por quê? Porque quando Cristo vier, Ele vai levar para o céu aqueles que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro. No céu não entra pecado. Nós temos que lavar as nossas vestes, seguir a paz com todos, Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Você pode dizer que é de Deus, você pode falar que é salvo, nós podemos falar o que quiser, eu posso até falar o que eu quiser. Agora, se eu sou salvo ou não, é a minha rendição a Cristo que determina isso. Então, primeiro, ele vai livrar a igreja desse sofrimento. Segundo, os crentes que viverem nessa ocasião serão transformados. Olha que palavra, 1 Coríntios capítulo 15, olha que palavra, primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15, versículo de número 51, diz assim, Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, disse assim: eis que vos digo um mistério,
porque Paulo nem sabia como é que isso ia ser. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, é num piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os vivos serão transformados. Então escute, deixa eu dizer uma coisa para você, olha só. A Bíblia diz que quando o dia do arrebatamento chegar, você sabe, lá vai eu atropelando, já estou atropelando. Você sabe por que hoje o anticristo não se manifesta? Você sabe por que a Bíblia diz que ele já está entre nós? Você sabe por que ele não se manifesta e faz um estrago? Porque tem alguém que o detém nesse mundo, que o impede, alguém que é mais forte do que ele, que não permite que ele faça isso ainda. Quem é esse? É o Espírito Santo, que está na igreja. Quando a igreja foi embora, quando o Espírito Santo foi embora, então o anticristo fica livre para fazer os estragos que ele quiser. A Bíblia diz que quando a trombeta soar, quando a trombeta tocar, porque a Bíblia diz que ela tocará, é imperativo. A Bíblia está afirmando: a trombeta soará, a última trombeta vai tocar. Quando a trombeta tocar, dois fenômenos vão acontecer. Primeiro, a Bíblia diz que os mortos em Cristo irão ressuscitar. Segundo, os que estiverem vivos, num abrir e fechar de olhos, o corpo corruptível se reveste de incorruptibilidade, e esse corpo sobe ao encontro do Senhor. Sabe o que isso significa? Milhões de pessoas sumirão da terra, milhões de pessoas vão embora, vão desaparecer. Eu costumo dizer que a notícia está pronta. Quando a igreja for arrebatada, a notícia do arrebatamento pela mídia, que não crê, que persegue a igreja, por aqueles que duvidam, a notícia não será o que foi profetizado aconteceu: Jesus Cristo voltou, a igreja foi arrebatada e nós ficamos. Não. Sabe o que eles vão dizer? Eles vão dizer que ETs, que naves espaciais fizeram contatos e abduziram milhões de pessoas, pois a Bíblia diz que esse corpo vai se revestir de incorruptibilidade. A igreja vai embora, a igreja não vai estar mais aqui. Isso está mais perto do que você imagina. E escuta o que eu estou falando para vocês, isso está mais perto do que nós imaginamos. O arrebatamento da igreja está muito perto, está muito próximo. É tempo de nos posicionarmos. Deus não vai permitir que a sua igreja passe pela grande tribulação. Nós falamos isso ontem na nossa live. Poupá-los-ei, Malaquias 3, 4. Malaquias capítulo 3, final do 3, a partir do versículo 8. E capítulo 4. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o ama e o serve. Nós não vamos ficar mais aqui. A igreja vai ser tirada viva. Pastor, mas como? Enoque não foi transladado vivo? Elias não foi levado vivo para o céu? Por que ele não pode fazer isso com a igreja? Aliás, o que ele fez é para mostrar o que ele vai fazer com toda a igreja. O arrebatamento está às portas. O arrebatamento vai acontecer a qualquer hora. A igreja tem que se posicionar. A igreja precisa se preparar. 1 Tessalonicenses, deixa eu correr porque o nosso tempo está acabando. O Paulo já me mostrou ali que faltava 20 minutos, agora falta 17. 1 Tessalonicenses, volta lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Deixa eu falar para você, quem morre com Jesus não morre, tá? Quando você for num velório de alguém que você sabe que era de Deus, comprometido com Deus, que amava a Deus,
que a sua vida era dedicada ao Senhor, você não está participando de um enterro de alguém que morreu. A Bíblia diz que essa pessoa dorme, porque a morte não tem poder sobre a vida do servo de Deus. Aquele que crer em Cristo, ainda que morto, viverá. A carne está ali, a carne é pó e ao pó voltará, mas a pessoa está viva, dormindo, esperando esse arrebatamento para se encontrar com o Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês que a igreja toda quadrangular do Progresso já sabe. A gente sempre cita isso, e eu tenho que ser rápido. O grande problema do homem depois do pecado foi a morte. Quando Adão pecou, o pecado gerou a morte, porque o salário do pecado é a morte. E a morte se estabeleceu na raça humana. Todo homem passou a ser condenado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. Deus tentou de alguma forma procurar um homem, diz a Bíblia, que pudesse tirar o pecado do mundo, um justo sobre a terra, para que pudesse remover o pecado da humanidade. Deus não encontrou. Então a Bíblia diz que Ele, Deus, se fez carne, habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo, veio como filho, glória, deixou o seu trono, despiu-se da sua realeza, assumiu forma humana e veio aqui, viveu como homem, morreu como homem. Quando Jesus morre na cruz, quando Jesus naquela cruz, ele entrega o seu espírito, quando ele diz: Pai, está consumado, ele está dizendo: Pai, está feito. Pai, eu fiz o que tinha que ser feito, eu dei a minha vida para salvar o homem, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Jesus morre ali, naquele momento que ele morre, a ideia, o princípio era de que era mais um que morreu, porque até então ninguém havia vencido a morte. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, quando todos não acreditavam mais, a Bíblia diz que Jesus, ele aparece vivo, ele ressuscita e aparece durante um período de 40 dias a mais de 500 pessoas, provando que ele venceu a morte, que o seu sacrifício foi aceito. Quando um sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer um sacrifício, se ele saísse vivo, era sinal de que o sacrifício foi aceito. Pois Jesus entrou no Santo dos Santos, ele deu a sua vida, e quando ele vence a morte e aparece vivo, ele está dizendo para mim e para você, para a igreja dele: o que eu fiz é o que eu vou fazer com você. Eu vou dar vida e vida com abundância para vocês. A vida eterna está garantida em Cristo. Então a Bíblia diz: não se desespere, porque se Jesus ressuscitou dos mortos, assim Ele também fará conosco. Porque o mesmo Senhor, versículo 16, Ele descerá do céu com o alarido de voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos, os que ficarem, serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Está chegando a hora da igreja ir embora. Está chegando o momento da igreja partir. É chegado o momento de nós nos prepararmos, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. O império do anticristo está montado, estrategicamente já está tudo pronto. Eu não sei se você não sabe, eu vou te mostrar semana que vem. A Bíblia diz que o mal que dominará o mundo vem do Oriente, vem lá da China, mas deixa para a semana que vem. Então, quando a igreja for arrebatada, e nós somos pré-tribulacionistas, eu sou pré-tribulacionista, alguns acreditam que a igreja até possa entrar um pouquinho na grande tribulação, alguns até acreditam que a igreja passa por um pequeno período da grande tribulação, o que não vai mudar nada. Para mim não muda nada. O que eu quero que você entenda é que
se a preparação do governo do anticristo está caminhando a passos largos, o arrebatamento da igreja está mais perto, porque ele vai acontecer antes que todo esse mal se estabeleça, antes que esse governo apareça, antes que ele faça esse acordo de paz que eu vou falar semana que vem, antes que a tribulação ou a grande tribulação seja estabelecida, a igreja vai embora. Se isso já está para acontecer, a qualquer momento nós estaremos indo embora. Quando a igreja for 7 anos de grande tribulação e o surgimento do anticristo, semana que vem eu vou falar disso, mas não vou me privar. Se você quiser, 9h30, agora são 8h20, 9h30, nós vamos começar no Instagram e no Facebook uma livezinha para tirar dúvidas e bater papo. Aí não tem regra. Você pode perguntar sobre o anticristo, sobre a besta, sobre o falso profeta, a besta do mar, a besta da terra. Aí você pode perguntar sobre o que você quiser e a gente vai tentar bater um papo para esclarecer. Mas com toda a rede eu tenho que seguir um roteiro. Então, arrebatamento, te prepara, porque o noivo vem aí. Está chegando a hora de ir embora. Quando eu mostrar para você o que está pronto, o que está montado, na semana que vem, você vai ver que eu não estou brincando, que Jesus Cristo está muito perto. Amém? Deus possa te abençoar. Semana que vem, grande tribulação, está aqui, já está tudo aqui. E vamos falar também sobre a nova ordem mundial e o governo do anticristo. Quanto tempo vai durar? De onde ele vem? Como será? O que é o cavalo branco, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho e o cavalo preto? O primeiro selo já foi aberto. O que acontece quando a grande tribulação começar? Você sabia, só para te deixar curioso, que a Bíblia fala que os principais demônios hoje estão presos, e que na grande tribulação Deus vai dar a eles a chave. Deus vai dar a Satanás a chave do inferno, para que ele abra para esses demônios saírem e atormentar a raça humana. Ai pastor, isso está na Bíblia. Tá, não pague para ver. Vou repetir, se você não tem levado a sério a sua vida espiritual, comece. Se você não concorda com nada do que eu estou dizendo, eu estou tranquilo, eu só estou pregando para você a Bíblia. Não foi eu quem a escrevi, isso não é a minha opinião, isto é o que a palavra do Senhor diz. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar os teus filhos que nesta noite estão, Pai, ouvindo esta palavra. Aqueles que são do Senhor, aqueles que vão ouvir, Pai, que não estão firmes, aqueles, Pai, que ainda não se renderam ao Senhor, não aceitaram a Ti como Salvador, que possam refletir, Pai, sobre este cenário. Seria muita, Pai, mas seria muita coragem a gente continuar levando a vida que estava diante de tudo isso que está montado. Eu vou mostrar para eles, Deus, que o que está por trás do coronavírus não é apenas um vírus, mas é todo um propósito de governantes das nações para governar o mundo. Meu Deus, toca no coração de cada irmão agora, que haja arrependimento, que a gente possa sim, Pai, levar as coisas do Senhor mais a sério, porque quando esse dia chegar, nós queremos estar junto de Ti, não queremos ficar aqui para esse período de dor que surgirá na terra. Senhor, o culto da semana que vem vai ser muito forte, porque nós vamos falar de pragas, de dor, de morte, de juízo, de sofrimento. O Senhor deixou claro que aqueles que perderem a oportunidade do arrebatamento viverão tempos tão difíceis, como a Tua palavra diz, que nunca houve na face da terra. Que o Senhor nos desperte para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, no Instagram aqui nós já estamos quase encerrando, né, Mauro? Falta quantos minutos aí? 5? 6 minutos. Irmãos,
Eu quero, por enquanto a gente ainda está com o culto online. Sexta-feira teremos um culto online, porém nós estamos iniciando um outro mês. E hoje, irmãos, eu fiquei assim extremamente preocupado, muito preocupado. Inclusive comuniquei isso para a nossa contadora. Amanhã eu e a nossa tesoureira, a irmã Angélica, junto com a minha esposa, nós vamos descer para ir na Caixa Econômica. Até conversei com o Pablo, o filho do irmão Gilson, da irmã Rosângela. Por quê? Porque nós temos contas a pagar e temos um pouco de uma reserva guardada. Porém, para nossa surpresa, como a nossa conta é poupança e nós não temos nem cartão e nem cheque, está suspenso saques em dinheiro nas agências. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o mês virou e nós não podemos sacar o nosso dinheiro para pagar as contas. Olha que interessante. Olha que coisa. Olha que coisa. E olha aonde a coisa está indo. Vê se nós não estamos indo para um governo mundial. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque o mês virou e nós temos os nossos compromissos. Nós temos os compromissos de impostos, funcionários, de despesas de luz. A igreja está funcionando. A gente não tem culto, mas um ou outro irmão, como temos aqui, até agora 3 irmãos estão aqui, vieram devolver os seus dízimos, e tem alguns que ainda o farão. Então o que eu quero dizer para você? A igreja, a obra do Senhor continua contando com a sua fidelidade. Seu dízimo não é só quando você pode vir na igreja, não, ele é do Senhor, ele pertence ao Senhor. Você pode fazê-lo através das contas bancárias que o Mauro tem colocado, mas eu preciso que você, ao fazê-lo, mande para mim um print para eu saber quem é, para eu poder colocar o seu nome no relatório. Agora, temos alguns irmãos que preferem vir no culto. Então, por exemplo, nós não estamos tendo culto, mas se você vier sexta devolver seu dízimo, nós vamos estar aqui na hora do culto, você pode fazer. Pastor, posso vir domingo de manhã? Pode vir domingo de manhã. Posso vir domingo à noite? Pode vir domingo à noite. Nós estamos tendo culto. O culto é online, mas você irá trazer a sua fidelidade ao Senhor, porque a obra do Senhor continua contando com ela. Amém? Então, eu queria chamar aqui, posso chamar os irmãos aqui? Posso? Queria chamar o irmão Angli, a irmã Meire deixou e foi. Vem cá, irmã Ângela, né? O irmão Alberto também, o irmão Afonso, o irmão Rômulo. Esses irmãos, eles não vieram participar de um culto, eles vieram devolver, trazer o dízimo do Senhor. O irmão Ismael, o irmão Gilson, o irmão Josemar. Esses irmãos não vieram para culto. Nós temos aqui, o álcool gel, está até aqui, tem lá na entrada da igreja, tem na entrada e tem aqui no altar, Então assim, nós estamos seguindo o protocolo agora. A obra de Deus, ela precisa continuar. Então eu quero aqui dizer para os irmãos que Deus abençoe vocês pela fidelidade, porque as coisas continuam. O que é de Deus, continua sendo de Deus. Amém? Então, se você quiser devolver o seu dízimo, faça isso. No domingo, na sexta, domingo de manhã, domingo à noite. Se você não puder, peça para a gente a identificação da conta da igreja, não é do pastor, irmão, é a conta da igreja, e nós estaremos te abençoando. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Falta quantos minutos tem, Mauro? 3, 4? Então deixa eu encerrar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós apresentamos a Ti a vida dos dizimistas, dos ofertantes e dos Teus filhos que neste momento contribuem para o sustento da Tua casa. Senhor, é nos momentos de luta e de adversidade que a nossa fidelidade será provada de uma maneira especial. Que o Senhor abençoe os irmãos que com amor contribuem na Tua casa, que vieram aqui, alguns já foram até embora, só vieram devolver os dízimos, outros chegaram agora e assistiram o finalzinho do culto. Deus, outros chegaram e assistiram a palavra. São poucos, não mais do que 7 ou 8 irmãos. Que o Senhor continue abençoando, porque eu creio, Pai, que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Aqueles que são fiéis na luta, no pouco, o Senhor promete sobre o muito colocá-los. Que o Senhor prospere e abençoe a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha,
sexta-feira, no nosso culto online, eu tenho uma palavra especial para você. Mas ó, 9h30, corre lá para o bate-papo e nós vamos estar juntos lá, tá bom? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Pastor, o nosso horário ficou curtinho. Eu vou pedir para você falar na live, tá bom? Em nome de Jesus, pode ser? Tá bom? Então tá, falta quantos minutos? 1, 2, olha que correria, Jesus de Nazaré. Então vamos lá, meu irmão, que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão consoladora do Espírito Santo permaneça com todos vós hoje e para todos sempre. Amém e amém. Olha, continue crendo, isso está passando. Deus tem uma promessa sobre a nossa nação, e essa nação será uma grande nação para a glória do Senhor. Pastor, isso não vai na contramão de Jesus voltar? Claro que não, claro que não. Vem um tempo de avivamento aí, te prepara, porque grandes coisas Deus vai fazer. Beijo, Deus abençoe você, e a paz seja com todos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.